abundante no teu espírito, na tua palavra, para a glória do teu nome, Pai. Que todos os sofismas, todas as cadeias, todo o engodo, toda mentira que o inimigo tem propagado por falsas doutrinas, que elas sejam reveladas agora e que elas caiam por terra, na autoridade do poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Professor Reginaldo, vem cá, em nome de Jesus. Você que está conosco nesta live aí pelo Facebook, eu quero te convidar a compartilhar esta live, tá certo? Compartilhe, porque é poderosa essa palavra, é uma palavra de conhecimento. Então, você pode também cooperar no reino de Deus tendo essa atitude. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, gente, nós vamos ver hoje, nós vamos estudar sobre as testemunhas de Jeová. Eu gostaria de ler com vocês, gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe a luz a todos. Lá no verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ou o Deus unigênito o tornou conhecido. Amém. Pode sentar. Bem, gente, nós vamos estudar sobre as testemunhas de Jeová. Eu trouxe alguns dados aqui interessantes. As testemunhas de Jeová, atualmente, eles fazem pregação em 240 países. Eles têm 8.457.107 membros. Tem 120.053 congregações do mundo. Tem 19.730 ministros ordenados. 202 milhões de dólares eles gastaram para o sustento de pioneiros especiais, missionários e superintendentes. Isso eu tirei do site oficial deles, tá? É só você digitar Testemunhos de Jeová. O primeiro site que aparecer é o site da Torre da Vigia, e vocês podem acessar esses dados lá. Quem somos nós, ou alguma coisa dessa natureza, vocês vão ver uma série de links e vocês podem acessar esses dados. No Brasil, eles têm 858.799 membros. Tá? É o segundo país que mais tem testemunhas de Jeová no mundo. Mas quem são as testemunhas de Jeová? Quando elas surgiram? Né? O site fala que as testemunhas de Jeová existem desde o Antigo Testamento, né? Mas não é assim que a história nos mostra. As testemunhas de Jeová surgiram nos Estados Unidos com um homem chamado Charles Taze Russell. Tá? Ele, num debate, ele foi criado na igreja presbiteriana, e uma vez, num debate com um ateu, ele disse que perdeu a fé. E nessa época, existia um movimento reformista ligado à igreja adventista, na época. Então, ele ouviu a pregação de um homem chamado Jonas Wendell. E esse Jonas Wendell, segundo o próprio relato do Charles Taze Russell, ele levou ele à fé na Bíblia novamente. Posteriormente, ele se uniu a um adventista chamado Barbour, o qual ele esteve vinculado há alguns anos. Depois ele se separou e criou o grupo chamado Estudantes da Bíblia, que posteriormente, na época do seu segundo presidente, eles foram chamados de Testemunhas de Jeová, que é um verso que tem lá no Antigo Testamento. Então, portanto, é uma religião que começou no século XIX,
tá? E não antes de Cristo. Começamos pelo nome, Testemunhos de Jeová. Então, eles têm um livro chamado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Esse livro afirma que para você ser salvo, você tem que saber o nome de Deus, que é Jeová. E uma outra coisa que diz na última página do livro, diz assim: para você herdar a sua bênção de vida eterna, você precisa fazer a vontade de Jeová e pertencer à sua organização religiosa. Então, esse livro que eu citei Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Depois vocês, quem quiser conferir, pode conferir que está tudo escrito lá. Então, essas duas doutrinas não tem na Bíblia. As Testemunhas de Jeová, se vocês acessarem o site deles, que eu citei, eles dizem que são uma religião que segue exclusivamente doutrinas bíblicas. Mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque o nome Jeová não é um nome bíblico. O nome Jeová é uma construção medieval. E quem foi que criou o nome Jeová? Na verdade, o hebraico, né, esse nome Jeová, ele é derivado do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a língua hebraica, ela era escrita apenas com consoantes. É fácil da gente entender, porque hoje, quando a gente usa o WhatsApp, geralmente a gente vai escrever você, a gente omite a letra O e a letra E, não é verdade? Então, como é que a gente escreve você? O V e o C. Então, na língua hebraica era assim. Então, o nome de Deus, que alguns chamam de Jeová, nas línguas, na Europa, por exemplo, eles gostam de chamar de Iavé ou Javé, dependendo do som que esse J tem, não é? Depende da língua. Por exemplo, em alemão, ele tem o som de I. Então, esse nome Jeová, ele foi, na verdade, ele é um nome híbrido. Ele é a junção das consoantes do nome de Deus, mais as vogais de uma outra palavra hebraica, que é Adonai, que significa meu Senhor, ou Senhor. Primeiro, quem criou essa palavra? Foram os próprios judeus. Os judeus, na Idade Média, eles inseriram vogais, tá? Eles inseriram vogais no hebraico, porque o hebraico se tornou uma língua morta. Então, para facilitar a leitura, eles inseriram as letras normais de cada palavra. Por exemplo, a palavra, se fosse em português, você, eles iam colocar o O e o E, ficando você. Eles fizeram isso na Bíblia inteira, no Antigo Testamento inteiro. Mas quando foi escrever o nome de Deus, esses judeus eram chamados de massoretas. Eles não colocaram as vogais próprias do nome de Deus. Eles pegaram as vogais em hebraico, tá? Do nome Adonai. Então, quando eles juntaram as vogais em hebraico do nome de Deus com as vogais do hebraico Adonai, criou-se uma palavra que não existe, que não faz um pingo de sentido, que é Iehová. Tanto que existe até um hino evangélico que começa a cantar essa palavra, Iehová. Tem uma música, não me lembro o cantor, que ele canta assim. Mas essa palavra não tem um pingo de sentido. E na época, o primeiro a divulgar esse nome foi um padre, e depois um protestante chamado Tyndale. E ele, se eu não me engano, usou na Bíblia em inglês. Então esse nome passou-se a ficar comum, o nome Jeová. Portanto, o nome Jeová é um apelido de Deus. Em outras palavras, não é o nome de Deus. Ah, Reginaldo, qual é o nome de Deus? A maioria dos eruditos defendem que o nome de Deus é Iavé. Ou em português, como o nosso J tem o som de G, né? Então, nós falamos Javé em português. Em alemão, fala Iavé, apesar de escrever com J. Se fosse em latim, também diria Iavé, porque não existe o som de G em latim, e assim por diante. Então, se defende a pronúncia Iavé. Na Europa, por exemplo, a maioria das Bíblias, quando vai usar o nome de Deus, no Antigo Testamento, eles escreve Javé ou Iavé, tá?
Em português, nós temos algumas Bíblias que usam esse nome. Por exemplo, a versão Tradução Brasileira, TB, Tradução Brasileira. Ela foi relançada, se eu não me engano, em 2010. Eu mesmo possuo um exemplar em casa. Nós temos também a Bíblia King James, em português, e temos também a Bíblia de Jerusalém e uma outra Bíblia católica que eu não me lembro. Então, são várias versões. Eu, pessoalmente, prefiro não usar esse nome, porque nós não temos certeza. Geralmente, as testemunhas de Jeová são orientadas pelos líderes a dizer que os cristãos, eles chamam de cristandade, a cristandade tirou o nome de Deus. Mas isso não é verdade. As Bíblias, a maioria das Bíblias protestantes e católicas, quando aparece o nome de Deus, aparece em caixa alta, ou seja, vem a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas. Então ali você consegue identificar onde estava esse tetragrama, que é a palavra de 4 letras, do nome de Deus. Então, convencionou-se chamar, desde a Idade Média, por esse erro, o nome Jeová. Então eu não posso usar o nome Jeová? Pode, mas é um apelido de Deus, não é o nome de Deus. Então, portanto, para você ser salvo, você não precisa falar o nome Jeová e nem saber o nome Jeová, porque esse nome é um nome que não é correto. Então, o que está escrito no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra é uma mentira. Você não precisa saber o nome Jeová para ser salvo. Isso não tem um pingo de sentido, porque esse nome nem é o nome de Deus, é um apelido de Deus. Jesus, quando ele ensinou a orar, os discípulos perguntaram: mestre, ensina-nos a orar. O que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu. Ele não ensinou a chamar a Deus pelo nome dele. Eu, por exemplo, nunca chamei meu pai, que chama José Divino, pelo nome dele. Eu chamei ele de pai. E esse era um grande problema dos judeus, de encararem o Pai Celestial como um Deus rígido e distante que nunca se comunica com o homem. Que é exatamente o que as Testemunhas de Jeová fazem, que depois eu vou estar explicando. Então, o nome Testemunhas de Jeová, ele começa errado pelo nome. Essa religião começa errada pelo nome que ela tem. E eu poderia citar várias literaturas das próprias Testemunhas de Jeová, como, por exemplo, o livro Raciocínio à Base das Escrituras, o outro livro chama O Nome Divino, e muitos mais. Eu tenho um blog chamado Testemunhas de Jeová Refutadas. Quem quiser, é só acessar, você vai ver toda a literatura, tem o ano, uma página, tudo certinho para você ver que a própria literatura das Testemunhas de Jeová comprova o que eu estou falando. Um outro ponto em relação às Testemunhas de Jeová é dizer que para você ser salvo, você tem que pertencer à organização de Jeová, ou seja, para herdar a sua bênção de vida eterna, que está no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Tá? Então, isso é falso. Nenhum lugar da Bíblia diz que para uma pessoa ser salva, ela deve se filiar a uma organização religiosa. Tá? Pelo contrário, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, passou da morte para a vida, não entra em condenação. Agora, é claro que a Bíblia nos orienta a reunir, congregar, a juntar-se com as pessoas da mesma fé. Mas não é isso que nos salva. Então, essas duas afirmações são afirmações que são falsas. Tá? As Testemunhas de Jeová também tem uma outra doutrina que não se encontra na Bíblia Sagrada. Atualmente, eles proíbem estocar sangue. Tá? Eles proíbem você usar componentes sanguíneos, como hemácias, glóbulos, ou seja, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e outros. Mas permite, por exemplo, imunoglobulina preparado para hemofílico. E proíbem estocar sangue. Mas uma pessoa, para fazer uso de preparado para hemofílico, ou seja, uma pessoa hemofílica, que é testemunha de Jeová, ela pode usar esse preparado. Mas uma coisa que muitas testemunhas de Jeová não sabem, que para você ter um preparado para hemofílico, você precisa estocar sangue. Para você ter imunoglobulina, você precisa estocar sangue. Então é uma contradição. Mas no passado eles proibiam tudo. Imunoglobulina não podia, então a pessoa que era hemofílica, ela morria. Caso ela obedecesse essa doutrina que não existe na Bíblia.
Tá? Então, isso não tem nenhum tipo de base bíblica. Tá? Tem alguns que dizem, não, é porque o sangue da mãe não mistura com o filho. Isso é mentira. Se você pegar um livro, tá, de hematologia, você vai ver que o sangue da mãe mistura com do filho, sim. Até porque, por isso que quando a mulher tem um primeiro parto e tem aquele problema do fator RH, quando no parto ela fica sensibilizada com o sangue da criança que tem contato com ela, tá? Durante, não só no parto, tá? Durante aquela gestação. Então, na segunda vez, vai ter problema naquela gestação, na próxima gestação. Porque existe o contato do sangue da mãe com o filho. Outra incoerência, tá, relacionada a essa é que as testemunhas de Jeová hoje permite que a própria testemunha de Jeová faça a opção ou não de fazer transplante de órgãos, o que era proibido, eles chamavam de canibalismo. Tá? Isso tem várias literaturas da revista Sentinela, Despertai, que proibiam também o transplante de órgãos. Mas a transfusão de sangue é um transplante de órgão. O sangue é um órgão hematopoético. Quando eu, por exemplo, recebo uma transfusão de sangue, ou uma pessoa recebe uma transfusão de sangue, aquele sangue permanece inalterado, como se fosse qualquer outro órgão do corpo. Inclusive, já saiu numa revista Sentinela, de muitos anos atrás, uma entrevista com o médico, e nessa entrevista, o médico, que nem era brasileiro, era americano, ele falava que o sangue era um órgão. Então, se eu defendo que eu posso transfundir, se eu posso fazer um transplante de órgão, por que eu não posso transfundir sangue? Aí eles vão dizer, não, é porque a Bíblia diz que a gente não pode comer sangue. Não pode comer sangue. Agora, existe uma diferença muito grande. Quando eu ingiro sangue, diga a pessoa, eu pessoalmente não como sangue. A pessoa que ela come sangue, por exemplo, cozido, aquele sangue ele vai ser digerido pelo aparelho sistema digestório dela e vai ser transformado em nutrientes. Então é totalmente diferente você comer sangue de você transfundir sangue. Essa doutrina não existe no site, ou melhor, essa doutrina não existe na Bíblia. Não tem essa doutrina na Bíblia, tá? É mais uma doutrina falsa. Uma outra doutrina que as testemunhas de Jeová ensinam é sobre uma doutrina bastante polêmica, né? Eles dizem que Jesus morreu numa estaca de tortura, tá? Então você que me ouve, depois eu vou te convidar a você acessar no YouTube um vídeo de um arqueólogo. O vídeo você pode digitar crucificação, Bíblia e Lúmina. Crucificação, Bíblia e Lúmina. Você vai ver que uma pessoa que ela fosse presa numa estaca vertical, como tem a literatura do Testemunho de Jeová, mais ou menos dessa forma, com as mãos sobre a cabeça, ela morreria em cerca de 10 minutos. Jesus ficou 6 horas na cruz. Logo, ele não morreu numa estaca de tortura. Isso é lógico. Inclusive, um dos métodos do nazismo, de tortura e assassinato, era pendurar a pessoa pelas mãos. Então, a morte se dá em poucos minutos por asfixia. Tá? Então, a ciência, ela derruba completamente essa hipótese de Jesus ter morrido numa estaca vertical. Até porque também, na literatura das Testemunhas de Jeová, se vocês olharem nas figuras, você vai ver um cravo no pulso ou na mão. Na verdade, a mão, essa parte aqui também é chamada espaço de Destrô, o nome anatômico, onde eles crucificavam as pessoas que eram, porque algumas eram amarradas. A pessoa que era crucificada, ela furava essa parte, chamada espaço de Destrô. Então, na literatura deles, eles colocam um cravo. E lá em João está escrito, Jesus mostrou para Tomé e disse, achega-te e veja o sinal dos cravos. Então está no plural. Então não foi um cravo, foram
mais de um cravo, 2 cravos. Então Jesus morreu numa cruz. Outra evidência é que acima da cabeça de Jesus Cristo estava escrito, tinha uma inscrição: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, em 3 idiomas, né? Inclusive aquela plaquinha, quando a pessoa que era condenada à crucificação, ela levava a sentença amarrada no pescoço dela, tá? Os dicionários, as enciclopédias falam sobre isso. Então, ou seja, a pena, porque a pessoa estava sendo morta, condenada na cruz, tá? Então, Jesus não morreu numa estaca de tortura. Mas a palavra lá no grego clássico, no livro Raciocínio na Base das Escrituras do Testemunho de Jeová, diz assim, lá no grego clássico, a palavra para crucificação é stauros, e o verbo é stauru, que é crucificar. No grego clássico, o Novo Testamento não foi escrito em grego clássico, ele foi escrito em grego koiné, tá? É igual a palavra, por exemplo, a palavra embarcar é entrar no barco. A língua, ela é dinâmica. Então, hoje, a gente embarca no carro, no ônibus, no avião, etc. Então, a literatura grega da época de Jesus, ela contempla, tá? A palavra stauros, ela inclui, inclusive, a cruz, a própria cruz, 2 paus sobrepostos. A literatura latina, ou seja, dos romanos, ela é cheia de detalhes. Aquela trave horizontal que a pessoa levava, o condenado levava, ela chama patibulum em latim. Então geralmente ele levava amarrado até o local. Mas às vezes as pessoas também eram crucificadas em árvores. Tanto que até o Novo Testamento chama o madeiro, ou uma árvore. Às vezes, dependendo do lugar, a pessoa nem levava um patíbulo e era simplesmente crucificada. Flávio Josefo fala isso, inclusive a pena por crucificação, ela acabou no século IV depois de Cristo, com Constantino, aquele imperador, ele que acabou com a pena de crucificação. É só a gente abrir, quem tem aí a internet, você vai entrar num site que chama Enciclopédia Britânica e pesquisar sobre crucificação. No caso, em inglês, você diz crucificação e depois você traduz aí e vai ter acesso a isso. Uma outra doutrina bem estranha ao Novo Testamento é que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou como, ou melhor, ele não ressuscitou no corpo. Quando Jesus morreu, acabou. Porque para as testemunhas de Jeová, quando você morre, é como um cachorro, um gato. Acabou, morreu, acabou. Então, quando Jesus morreu, ele extinguiu a sua existência. Quando ele ressuscitou, Deus o recriou, Deus o Pai o recriou. Sendo que o corpo de Jesus, algumas literaturas das Testemunhas de Jeová, literaturas antigas, tá? Muitas delas eu tenho de livros antigos, eu devo ter mais ou menos uns 40 livros das Testemunhas de Jeová, livro de papel, fora as versões em PDF que eu tenho, quase todos os livros, tá? Então, nesses livros antigos falavam que Deus Jeová desfez o corpo em gases. A Testemunha de Jeová, que for antiga, ele sabe o que eu estou falando, tá? Desfeito em gases. Mas Jesus, lá em João 2, a partir do verso 17, lá, eles acusaram. Jesus disse assim, vocês vão derrubar este santuário, mas ele falava do templo, não... ele falava do corpo dele, mas as pessoas entenderam que era o templo físico. Aí o que diz lá João? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Vocês vão destruir esse santuário, que era o corpo dele, e em 3 dias eu, Jesus, o levantarei. Inclusive, esse é um dos versículos que mostra que o próprio Jesus, ele é capaz de ressuscitar o seu corpo. Inclusive, esse é um atributo divino, tá? Então, Jesus ressuscita ao seu corpo, porque quando uma pessoa ressuscita, o que recebe vida é o corpo dela. Então, esse é um dos pontos interessantes. Então, essa doutrina não é bíblica, dizer que Jesus não ressuscitou no seu corpo. Jesus ressuscitou no seu corpo, sim, tá?
Então, isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Mas alguém vai dizer, mas a Maria Madalena não reconheceu. Bem, tem muitas coisas interessantes. O texto diz que eles foram de madrugada. Segundo, vamos pensar, será que um corpo glorificado de uma pessoa de 106 anos, como eu vi na televisão, se o corpo glorificado que ela vai ter, o novo corpo que Paulo fala em 1 Coríntios 15, será que o corpo dessa pessoa vai ser um corpo de um velhinho? Será que vai ser? Pensa bem, 106 anos, um velhinho tudo torto, aí ele ressuscita com um corpo glorificado. Será que ele vai ressuscitar daquela mesma forma? Então fica essa meditação para vocês, tá? Então, não existe justificativa para que alegar que Jesus não está no corpo. Existe uma analogia falsa no livro deles que chama Raciocínio à Base das Escrituras. Esse é um livrinho que eles, pelo menos, tinham o costume de carregar. É uma espécie de dicionário de debate. Lá tem o seguinte argumento: se eu devo R$100 a uma pessoa, eu dou R$100, mas eu pego de volta, eu, na verdade, não paguei. Está correto. Mas aí tem uma grande diferença. O preço pago por Jesus não foi o corpo. Foi ele dar a vida, que representa o sangue. Jesus não pegou o sangue dele de volta. O ato de derramar sangue, na verdade, é o pagamento. Então, não existe, essa analogia é completamente falsa, ela não tem um pingo de lógica. Então, Jesus ressuscitou sim no corpo. Uma outra doutrina falsa das Testemunhas de Jeová é dizer que Deus não sabe todas as coisas. Isso está no livro Raciocínio à Base das Escrituras. Eles dizem também que Deus, o Pai, não é onipresente. No livro Raciocínio à Base das Escrituras também diz isso. O argumento é o seguinte: a Bíblia descreve Jeová descrito num trono, logo ele não é onipresente. Será que é isso mesmo, gente? E outra coisa, eles dizem que se Deus soubesse a sua decisão, você estaria predestinado, sem a sua liberdade, a fazer aquele ato. Então, esse são dois grandes erros. Eu vou falar primeiro sobre a questão de Deus saber do futuro. Tá? Eu gostaria de ler um texto que se encontra, deixa eu só pegar aqui. Vamos ler lá em Atos capítulo 4. Atos 4. Atos 4, em verso 22, diz assim: de fato, isto aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, governador, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade, ou segundo o teu conselho e a sua vontade predeterminaram, diz o texto. E tem um texto que eu acho que todo mundo conhece, que diz assim, que Davi, quando muitas vezes que ele ia guerrear, ele consultava a Deus. Aí ele perguntava, em outras palavras, Senhor, se eu fizer assim, eu vou ganhar? Aí Deus dizia que não. Você deve fazer de outra forma. Ou seja, Deus sabia o que ia acontecer. E Deus sempre sabe. A confusão dos líderes das Testemunhas de Jeová é confundir, é achar que o fato de Deus saber alguma coisa, que isso causaria alguma coisa. E não é verdade. A Bíblia diz
nos últimos dias os homens serão insubmissos, amantes de si mesmos, desobedientes, etc, etc, etc. Mas isso não causa o pecado das pessoas. O fato de Deus predizer e saber alguma coisa, isso não é causativo. Em outras palavras, a onisciência de Deus não é causativa, ela é passiva. Então, Deus sabia sim que Adão e Eva iam pecar, ao contrário do que ensinam os líderes da Testemunha de Jeová. Porque, na verdade, as Testemunhas de Jeová que nós conhecemos, eles simplesmente reproduzem o que está na literatura deles. A liderança mundial das Testemunhas de Jeová, ela se encontra nos Estados Unidos. Eles são chamados de corpo governante. É o que eles entendem que é o escravo fiel e discreto citado por Mateus. Tá? Então, eles distribuem, eles é que fazem o material que é traduzido, feito em inglês, e depois traduzido e levado às outras subsedes que eles têm no mundo inteiro. Tá? Então, o mesmo estudo bíblico, entre aspas, que tem no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová no Brasil, no domingo, é o mesmo que tem nos Estados Unidos, que tem na África e tem em vários países que a gente citou aqui. Em 240 países, é o mesmo. Ou seja, é um ensino centralizador. Centralizador, tá? Então, essa também é uma doutrina errada, porque Deus é onisciente, tá? Eu poderia citar aqui vários e vários textos falando sobre a onisciência de Deus. Esse aqui, por exemplo, é claríssimo. Então, a onisciência de Deus não é causativa, ela é passiva, tá? Vamos citar também o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces o meu assentar e o meu deitar. Ainda antes que haja em mim palavras, tu já sabes o que vou fazer, dizer, etc. Né? Aí fala assim, tu me cercas. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer até o Sheol, o mundo dos mortos, que não é a sepultura. Se eu descer até o Sheol, tu também estarás. Quer dizer, tu. Lá não diz que é o Espírito Santo. Então, Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas Deus não se divide em partes. Porque Deus é Espírito. E Espírito não se divide. Então, esse é um conceito errado. Deus é onipresente. Mas ele só manifesta onde ele quer. Essa que é a grande diferença. Então, é uma confusão que eles têm. Tá? Para eles também, o Espírito Santo não é um espírito. Quem sabia disso? Que as Testemunhas de Jeová falam que o Espírito Santo não é um espírito. Estranho, né, gente? Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é espírito. Está lá em João. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Está lá em Hebreus capítulo 1. A Bíblia diz que os demônios, os anjos caídos, são espíritos. Está nos evangelhos lá. Não é verdade? Então, tudo isso é espírito. Agora, o Espírito Santo não é um espírito? Muito estranho isso. Aí eles dizem assim, não, mas a Bíblia fala assim, o Espírito Santo caiu sobre eles. Foi derramado sobre eles. Isso é linguagem figurada. A Bíblia diz assim, nosso Deus é fogo consumidor. Debaixo das asas de Deus estarei seguro. O nosso Deus é uma rocha. Paulo, ele expressou dizendo assim, eu estou pronto a ser derramado como libação, como oferta. No Antigo Testamento se usava uma oferta de vinho. Então, são linguagens figuradas. A Bíblia diz que ninguém conhece a Deus senão o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é onisciente. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 12, que o Espírito Santo distribui dons segundo a sua vontade. A Bíblia fala do amor do Espírito Santo. Em Coríntios, se eu não me engano da referência, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, não só nós, todas as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Jesus. Jesus fala isso. E daí por diante.
A Bíblia diz que quando se mente ao Espírito Santo, se mente a Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira inventaram uma mentira, falaram com Pedro. Aí a Bíblia diz, você mentiu ao Espírito Santo. O verso de baixo fala, você mentiu a Deus. Não tem como você mentir com uma força. O Espírito Santo não é uma força. Quando a Bíblia ela vai relacionar, por exemplo, a bênção apostólica, o amor, a graça de Deus, ou melhor, esqueci o texto agora. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Sempre relacionado a 3. Tá? Então, não tem sentido dizer que o Espírito Santo é uma força. Esses argumentos são muito fracos. Com certeza. Digno de adoração. Em 2 Coríntios, capítulo 2, tem um texto também que eu vou ler. Diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Pois o Senhor é o Espírito. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová diz assim, Jeová é o Espírito. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é Deus também. São vários textos, inúmeros textos. Depois, quem quiser, acessa o blog Testemunhas de Jeová Refutadas, fala sobre a questão do Espírito Santo. Uma outra coisa que as Testemunhas de Jeová também ensinam, erroneamente, que é um dos erros mais graves, é dizer que Jesus é uma criatura. O que eles ensinam? Que Jesus, ele é chamado de primogênito, porque ele foi a primeira criatura. Mas isso não é verdade. A palavra primogênito tem a ver com herança. O primogênito, ele era aquele que tinha o direito sobre a herança. Esse é o sentido. Depois eu vou ler o texto aqui. Tá? Então eles dizem que Jesus é chamado de primogênito porque ele foi a primeira criatura. Então, Jeová, Deus, como dizem eles, criou Jesus Cristo, deu capacidade para Jesus, para que Jesus fosse o obreiro da criação. Então ele foi o primeiro obreiro de Jeová, por isso ele era o único filho de Jeová, por isso, segundo eles, ele é chamado de unigênito. Mas existe um grande problema, um problema que não pode ser solucionado de acordo com essa doutrina. Por quê? O ato da criação de Deus é criar a partir do nada. Criar a partir do nada é um atributo incomunicável de Deus. Como a onisciência, por exemplo, é incomunicável. Ninguém é onisciente. Ninguém é onipotente, ninguém é onipresente, a não ser o próprio Deus. Então, onipotência é um atributo exclusivo de Deus. Criar a partir do nada, só Deus pode fazer. Então, se Deus Pai criou Jesus a partir do nada, isso prova que Deus Pai é Deus, claro. Mas se Jesus criou o universo a partir do nada, que é o que fala na Bíblia, ele tem um atributo exclusivo de Deus, que é a onipotência. Logo, ele não pode ser uma criatura, porque ele tem um atributo exclusivo de Deus. Então, isso é uma coisa lógica. Então, ou seja, só usando a lógica, a gente sabe que a doutrina da Testemunha de Jeová é uma doutrina completamente errada. Vamos ler num texto aqui em Colossenses, no capítulo 1. O Filho, Colossenses 1,15. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Não foi Pai, não. Para ele. Ele existia antes de todas as coisas. Ele mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam
dos mortos. Portanto, ele é, o que diz aí? O primogênito. Ou essa versão que eu estou usando, NVT diz primeiro em tudo. Por que ele é o primogênito? Porque tudo foi criado por ele. Diz o texto aí, ó. Pois foi, ele é o princípio supremo dos que dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo. Então aí o texto fala que ele é o primogênito porque tudo foi criado por ele e para ele. Por isso que ele é primogênito, ou seja, ele tem direito sobre tudo, ele é o criador. Então a Bíblia chama Jesus de criador. O criador é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o criador. Aí eles dizem assim, Jesus é o princípio. Para quem já estudou filosofia, lá dos pré-socráticos, os pré-socráticos, eles buscavam a origem, a fonte de todas as coisas, que chama arquê. É só pegar um livro de filosofia do 2º grau ou de 3º grau que fala isso. Arquê, origem, fonte, é a mesma palavra que está aqui. Jesus é o princípio, a fonte de todas as coisas. Ele não é o princípio como o primeiro de uma série, não. Ele é a fonte. Tanto que o Deus Pai, no livro de Apocalipse, ele é chamado de princípio e fim, que é o mesmo que Jesus é chamado. Vamos ver aqui, ó. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso, ou melhor, capítulo 22. Isso, aqui, ó. 22, 12. Veja, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um segundo os seus atos. Quem que vem? Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Então, aí alguém vai dizer assim, mas a Trindade é uma doutrina pagã. Não existe isso. Eu vou explicar. Então, Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Jesus não é uma criatura. Apocalipse 1,17 também fala a mesma coisa. Vamos ler aqui em Apocalipse 1,17. Quando vi, quer dizer, Jesus, caiu aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não temas, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, ou seja, o vivente. Essa aqui é uma expressão do Antigo Testamento. Eu sou o Deus vivo. Tá? Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos, do Hades. Tem um texto muito interessante. Então, Jesus é Deus por muitos versículos mostram isso aí. Um texto muito simples que mostra a onisciência de Jesus está em Apocalipse 2:23. É um texto que quase ninguém usa. Ou o livro da Revelação, ou Apocalipse, capítulo 2, verso 23. Ele diz assim: matarei a seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Quem pode sondar o coração de uma pessoa? Deus. Mas, olha que interessante. Esse verso é uma citação. Da onde? Do Salmo 7, verso 9. Jesus disse, eu sou aquele, ou seja, ele é Deus. Salmo 7, verso 9. Salmos 7, verso 9. Ou riem os corações. Depende da tradução. Diz aqui. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo. Pois tu sondas a mente e o coração, ó justo Deus, ou Deus justo.
Então é uma citação de Jesus. Lá em Isaías, diz assim: por mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Esse versículo é citado lá em Filipenses. Vamos ver aqui? Em Filipenses. Em Filipenses, Jesus, o escritor, né, Paulo, ele atribui esse verso a Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Diz aqui: embora sendo Deus, ou, lá como está escrito no grego, morfê, forma, natureza. Se você pegar um livro de filosofia e vai ler sobre Aristóteles, você vai ver lá, tem alguns livros que tem essas anotações, quando ele vai falar de natureza, uma das palavras que ele usa é essa palavra morfê, que daí é derivada da palavra metamorfose. Vem dessa palavra também, né? Mudar a forma. Mas não é só a borboleta, antes ela é uma lagarta, ela não muda, não é só a forma dela, ela muda a essência. Então, a palavra forma em grego não é uma simples aparência. É algo que retrata o interior. Então, embora sendo Deus, ou outra versão fala, tendo a natureza de Deus, ou tendo a forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a se apegar, ou como uma usurpação. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Ele veio em forma humana, é a mesma palavra lá em cima. Não é aparência de humano, não, natureza. É a mesma palavra lá. Ele tinha a forma de Deus, ele tinha a natureza de Deus. E ele tinha, aqui diz que ele assumiu a forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então esse texto é muito interessante. Diz aqui: por isso Deus o levou ao lugar mais de alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, que é uma citação lá do Antigo Testamento. Também, mais uma citação do Antigo Testamento. Então é muito claro a gente ver isso. Jesus também, para a gente terminar essa parte de Jesus e prosseguir, que é muita coisa, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Aqui o escritor aos Hebreus, ele vai citar várias e várias passagens do Antigo Testamento. Salmo 104, o Salmo 102 e o Salmo 110. Salmo 104, o Salmo 102 e o Salmo 110. Vamos ver aqui? Verso 5, mostrando que Jesus não é um anjo. Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu te gerei. Inclusive, esse gerar aí, só para explicar, se você buscar numa concordância bíblica, isso aí se refere à ressurreição de Jesus, no livro de Atos. Paulo, ele aplicou isso à ressurreição de Jesus. Ou ainda, eu serei pai e ele me será filho. Está vendo? Será. Se é será, porque não era. Mas o que é isso então, será? Porque Jesus, quando assumiu a forma humana, ele estabeleceu com o Pai uma relação de filiação, assim como a nossa. Por isso que ele é o primogênito dentre muitos irmãos, que ele fala no texto de Hebreus. E diz aqui, ó, e quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Onde que está esse verso? Deuteronômio, capítulo 32. Deixa eu ver aqui. Verso 43. Só que a maioria das Bíblias não tem esse verso. A NVI tem numa notinha marginal. Essa versão que eu estou usando aqui, a nova versão transformadora, tem. A Bíblia de referência das Testemunhas de Jeová tem essa nota, só que só pouquíssimas Testemunhas de Jeová têm essa Bíblia.
Então, os manuscritos do Mar Morto contêm, em Deuteronômio 32, verso 43, essa passagem. Todos os anjos de Deus o adoram. Essa citação é uma citação do Antigo Testamento. Portanto, eu não posso traduzir assim, todos os anjos de Deus prestem homenagem. Não é prestar homenagem, por quê? Porque a referência é Deuteronômio 32, verso 43, que eu acabei de citar. Então, todos os anjos de Deus o adorem. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles estão na terceira edição. A primeira da capa verde, que eu tenho, a segunda da capa preta, e a terceira é uma que também é distribuída na capa cinza, é a terceira versão. A primeira versão deles ainda dizia, os anjos de Deus o adorem. Mas, como eu estou dizendo, essa é a correta. Eles modificaram e pioraram a Bíblia deles. Então, a Bíblia diz que até os anjos de Deus adoram a Deus. Apocalipse também diz assim, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o poder, a honra, a glória, pelo louvor, pelos séculos do século. Então, você vê os seres viventes no Apocalipse dizendo isso, que devem louvar a Deus, ao Pai e a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus, isso é inegável, não tem como. Aqui não dá, porque se a gente fosse falar sobre a divindade, daria 2 horas. Eu conheço todos os versículos da Bíblia que falam sobre a divindade, e tem lá no meu blog, é só depois nós acessarmos. Eu queria só trazer uma explicação rápida que está aqui em Hebreus. Jesus, ele disse assim, que é um dos versículos prediletos da Testemunha de Jeová. Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eles usam esse texto, mas esse texto está explicado em Hebreus. O mesmo livro que fala que Jesus é Deus, que por exemplo, vai citar aqui, verso 9, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, está vendo? Jesus é Deus e tem um Deus. Por quê? Porque ele se fez homem. Te ungiu e derramou sobre ti o óleo de alegria mais do que qualquer outro. E diz também, mais uma citação, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Lá no hebraico, no Antigo Testamento, está o nome de Deus, o Yahvé. E com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto, e tu desfarás dele como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Então, tá vendo? São várias citações que o autor de Hebreus fala. Mas lá no capítulo 2, ele diz assim, capítulo 2, no verso 6, mais uma citação do Antigo Testamento. Porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo fizeste menor que os anjos, e coroaste glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas, da terra. Né? Então está falando do homem aqui. Contudo, se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à autoridade dele, à autoridade de Jesus. Contudo, vemos Jesus que por um pouco foi feito um pouco menor que os anjos. E que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e de honra. Está vendo? Por que Jesus ele é menor que os anjos? Porque ele se tornou homem. Está citando o Salmo 8 aqui. O Salmo 8 fala do homem. Então, por que Jesus disse, o Pai é maior que eu? Porque ele estava na forma humana. É o que o texto está dizendo. Reginaldo, mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo escreveu, quero que saibais que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo o cabeça de homem. Óbvio. Quando Jesus se tornou homem, ele veio como mediador. Jesus veio como sacerdote. Então, Jesus assumiu a forma humana e assumiu um papel de mediador por nossa causa. Lá em Coríntios 15, diz que quando ele se submeter, ele vai entregar o reino ao Pai e se sujeitar ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, lá no céu não vai existir intercessão por nós. Jesus não vai ser nosso mediador no céu, ou na nova terra, né?
que na verdade o céu vai ser na terra, depois eu vou falar sobre isso. A gente já está terminando. Então, não vai existir isso. Então, na verdade, Jesus era menor que o Pai porque estava na forma humana. Tá? Então, isso é uma condição da natureza humana. Aqui em João 10, Jesus diz assim: o que significa filho de Deus? Como eu falei, filho de Deus denota também uma relação de submissão. Lá nós acabamos de ler em Hebreus. Mas, no Evangelho de João, João mostra outra coisa. Uma vez, Jesus disse: eu sou filho de Deus. Sabe o que os judeus entenderam? Tu blasfemas, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Então, judeu não dizia isso, eu sou filho de Deus. Eles não diziam isso. Muito menos chamar Deus de papai, que é a palavra Abba, que Jesus ensinou a orar assim. Pai nosso, é a palavra Abba. Isso era uma blasfêmia falar isso. Então aqui em João 10, tem essa frase. Blasfemas porque eu disse, sou filho de Deus. Diz aqui, ó. Está aqui em João 10, no verso 33. Isso, olha aqui. Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra. Ou seja, não é pelo que Jesus estava fazendo, é porque ele estava dizendo. Mas por blasfêmia, porque sendo tu um simples homem, afirma que é Deus. Ou sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. E também Jesus tinha dito lá em cima, no verso 30, eu e o Pai somos um. Somos um. Então, a blasfêmia era punida de morte. Tanto é que lá em João 8, versos 58 e 59, eles quiseram apedrejar Jesus de novo. Por quê? Em verdade te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que na Bíblia do Testemunho de Jeová está modificado intencionalmente. Está assim, eu tenho sido. Eu tenho sido. Será? Vamos ver aqui. Então apanharam em pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo. Será que eles iam apedrejar Jesus porque ele disse, eu tenho sido? Não, por blasfêmia. E outra coisa, na Bíblia de referências, as Testemunhas de Jeová, que é uma Bíblia grossa e grandona, lá em Êxodo 3, tem uma nota marginal dizendo que a versão grega daquele texto está a palavra ego eimi. Tá? É a mesma palavra que está aqui nesse texto. Eu sou. Ego eimi roon. Eu sou aquele que é. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, aí o que Deus fala? Diga-lhes, o eu sou, enviarei a vós. Qual é o seu nome? Eu sou. Lá na versão grega fala, eu sou aquele que é. Que até o Luiz gosta, né, de falar isso. Então, esse texto, esse é o nome de Deus, eu sou, é do verbo ser. Mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles colocaram mostrarei ser. Por que eles fizeram isso? Intencionalmente, para você não ligar o Êxodo 3 com esse texto de João. Quanto tempo eu tenho? Já acabou? Meia hora, então vamos lá. Então, ótimo. Então, gente, presta atenção. Em outras palavras, quem apareceu para Moisés? Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E outra coisa, isso não é uma interpretação evangélica, não. Tá? Se você ler os livros de Justino Marte, de Irineu, você vai ver que eles mencionam, inclusive, esses textos. Inclusive, existe uma literatura do Testemunho de Jeová que se chama É Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso? Deve-se crer na Trindade? É uma brochura. Essa brochura tem citações dos pais da igreja e também da Enciclopédia Britânica, de papel, a antiga. E lá eles dizem que os pais da igreja, ou seja, os primeiros cristãos, negavam a Trindade, o que é mentira. Então eu convido você, depois, olhar no meu blog, lá tem a citação completa, de Irineu, de Inácio, de Tertuliano e outros mais, de Justino,
e outros, todos eles criam que Jesus era divino. Todos. Todos eles criam nessa doutrina. Tá? Uma coisa interessante, que inclusive vai ser nosso próximo tema, gnosticismo. Dia 4. Então, quem está ouvindo aí já fica preparado. Dia 4 nós vamos falar sobre gnosticismo. Essa é uma doutrina gnóstica. As testemunhas de Jeová dizem que Deus nunca veio na terra. Então, aquele texto que você vê na sua Bíblia, que Deus visitou Abraão na forma humana, com mais 2 pessoas lá, com 2 anjos, eles dizem que, na verdade, aquele lá também era um anjo. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que era o próprio Yahvé que estava lá. Só que de forma temporária. Ele se manifestou na forma humana temporária, foi na casa de Abraão. Mas essa doutrina que as testemunhas de Jeová defendem é gnóstica, porque o gnosticismo diz que Deus nunca criou nada, o ser supremo. Mas ele criou seres intermediários chamados éons, ou éões, dependendo da tradução. Então, vamos comparar. O Deus das testemunhas de Jeová criou Jesus Cristo. E Jesus Cristo criou o mundo material. No gnosticismo é a mesma coisa. Deus não cria nada, ele criou os éons, ou éons. E os éons é que criou o mundo material. No gnosticismo, Deus, por ser espírito, não se mistura com o homem. Nas testemunhas de Jeová, Deus nunca veio na terra. Então, a doutrina das testemunhas de Jeová é uma doutrina gnóstica. O unicismo, ou melhor, o unitarismo, que é essa crença que nega a divindade de Jesus, a trindade, é uma doutrina gnóstica, de origem gnóstica. Inclusive no meu blog, até a matéria mais recente é essa, se eu não estou enganado. Origem gnóstica da doutrina das testemunhas de Jeová. Lá eu faço um apanhado histórico, desde os primeiros cristãos escritores, mostrando que essa doutrina que nega que Jesus é Deus, é uma doutrina gnóstica. Agora, veja bem, o gnosticismo é uma doutrina derivada do neoplatonismo, que fazia a diferença entre o mundo espiritual, do bem das ideias, e do mundo material, maligno, o corpo e todas essas coisas, que a gente até vai ver em uma outra oportunidade. Então, Jesus, ele é chamado de Filho de Deus, porque ele tem a natureza de Deus, a natureza do Pai. E o Espírito Santo também é chamado de Deus. Essa doutrina chama doutrina da Trindade. Essa palavra Trindade, ela foi criada por a palavra Trinitas em latim, por um homem chamado Tertuliano. O que antecedeu ele escrevia em grego, ele escreveu a palavra Trias, que foi Teófilo, de Antioquia. Tá? Esses livros você pode comprar, que você encontra também na editora Paulus. Mas nos sites ingleses tem tudo de graça para quem quiser ler. Aí você pode conferir o que eu estou falando. Tá? Por que foi criada essas palavras? Porque não existe nenhuma religião no mundo que tem trindade. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a tríade hindu. Você tem Brahma, Vishnu e Shiva. É isso mesmo? Brahma, Vishnu e Shiva. É uma tríade. Você tem a tríade, por exemplo, egípcia, que era Ísis, Osíris e Horus. Tríade são 3 coisas distintas. Por exemplo, para quem não sabe, eu sou dentista também. Existe a tríade da cárie. Qual é a tríade da cárie? É o dente, a bactéria e o substrato, o açúcar. É uma tríade. Então, tríade não é a mesma coisa que trindade. Tá? Então, a palavra trindade é muito mais específica. A trindade são 3, mas não é uma tríade. Tá? O que é a trindade? É um Deus, ou seja, uma só natureza, mas em 3 centros de consciência, em 3 pessoas. Por que não são 3 deuses? Porque quando você pega qualquer religião que tem 3 deuses, cada um é diferente do outro, cada um tem uma natureza. E nenhuma dessas religiões que são politeístas, esses deuses são eternos. Você pode procurar qualquer religião politeísta que você quiser. Você pode ler qualquer uma. Você pode ler lá dos nórdicos, né,
do deus Thor, Odin, você pode pegar dos gregos, lá dos Zeus. Zeus tinha pai, tinha mãe, o pai dele tinha pai e mãe, eles são todos criados, e cada um tem os seus defeitos, suas qualidades, e nenhum deles é eterno. Então, não existe, a pessoa quando ela fala que tríade, que a trindade é pagã, ela não tem um pingo de conhecimento do que é mitologia. Nunca estudou mitologia, porque se a pessoa estuda mitologia, ela sabe que é completamente distinto tríade de trindade. Então, para a infelicidade das testemunhas de Jeová, desde os primeiros escritos após o Novo Testamento, eles defendem que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que o Pai é Deus. E a isso nós chamamos de doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade não foi criada no século IV. Ela sempre existiu desde a criação do Novo Testamento, desde que foi escrito o Novo Testamento, desde a época de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. É Ele que se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma encarnação. É literalmente, uma encarnação definitiva. Porque a encarnação provisória aconteceu nas teofanias. Nós chamamos isso na teologia de teofania, uma manifestação física de Deus. O Espírito Santo, por exemplo, a Bíblia diz que ele apareceu na forma corpórea, material. Olha que interessante. Outra coisa, nós somos a imagem da semelhança de Deus, não é? Então, lógico que nós não somos somente corpo, mas o corpo também faz parte da imagem de Deus. Olha que interessante. Então, essa questão da pessoa separar a esfera física pecaminosa e a esfera espiritual, isso é gnosticismo. Então, já fica uma palhinha para nosso próximo encontro. Uma outra doutrina das testemunhas de Jeová, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre datas comemorativas. Datas comemorativas. Todo mundo sabe que as testemunhas de Jeová, eles não participam de aniversários, tá? Eu conheci até, inclusive, uma testemunha de Jeová que ela teve problemas porque ela tinha uma escola e mesmo fazendo algumas coisas alternativas, os anciões do salão local pegavam no pé dela. E ela acabou abandonando as testemunhas de Jeová por causa disso. Então, eles são contra praticamente todos os feriados. Então, eles dizem que tem origem pagã, então, portanto, não deve participar. Dizem que também que o Natal tem origem pagã, a Páscoa tem origem pagã, então a gente não deve participar. Então, vamos analisar algumas coisas. No livro Revelação, Seu Grandioso Clímax Está Perto, é um livro da Testemunha de Jeová, é um comentário do livro de Apocalipse. Eles dizem lá nesse livro que a aliança de casamento tem origem pagã, mas Testemunha de Jeová usa. Nesse livro, lá diz que véu e grinalda tem origem pagã, mas Testemunha de Jeová usa. Tá? Se a gente pesquisar, a acupuntura tem origem pagã, mas Testemunha de Jeová, ele pode fazer tratamento de acupuntura. Testemunha de Jeová usa perfume, mas o perfume tem origem pagã também, porque o perfume era usado na antiguidade em honra aos deuses. E daí por diante. Flor. Leva o testemunho de Jeová, usa flor no velório? Usa. Mas a flor também tem origem pagã no velório, porque ela era oferecida aos deuses. E daí por diante. Ou seja, tem uma infinidade de coisas que têm origem pagã. Por exemplo, embalsamar corpos tem origem pagã, mas José foi embalsamado. Não é porque uma coisa tem origem pagã que ela é necessariamente falsa. Por exemplo, circuncisão. Circuncisão também tem origem pagã, inclusive até na literatura deles, eles admitem isso. Mas, mesmo assim, Deus fez uso da circuncisão. E daí eu poderia citar muitas outras coisas que têm origem pagã. Então, o simples fato de uma coisa ter origem pagã não a torna desqualificada para que a gente possa fazer alguma coisa. Porque se fosse assim, Deus não poderia, ele mesmo que estabeleceu o rito da circuncisão, mas ela já existia. Inclusive o historiador Flávio José, que era judeu, tá? Escreveu História dos Hebreus, Guerra dos Judeus, etc. Ele, inclusive, comenta isso lá.
Então, uma simples origem pagã não desqualifica um ato. Mas a questão é que, em primeiro lugar, nem tudo que eles falam que tem origem pagã tem origem pagã. Por exemplo, vou citar a Páscoa. Ovos de Páscoa. Qual a origem do ovos de Páscoa? Hoje, com a internet, é mais fácil. Antes eu estudava na Enciclopédia Britânica de papel. Eu ia lá na UFO, e na Biblioteca do Santa Mônica ou do Moarama, abria a Enciclopédia Britânica e pesquisava. Hoje não. No seu Android você tem acesso grátis. Se você usar um outro computador, o seu acesso é pago. Se você olhar e digitar a palavra, por exemplo, em inglês lá, Christmas, que é Natal, ou a palavra Easter, que é Páscoa, você vai pesquisar e comprovar tudo que eu vou te dizer agora, que está, inclusive, contrário ao site da Testemunho de Jeová. No site da Testemunho de Jeová, eles usam a Enciclopédia Britânica antiga, de papel, desatualizada. Desatualizada, tá? Então, o que acontece? Qual a origem dos ovos de Páscoa? É muito simples. A Quaresma, ela antecede a Páscoa. Na Quaresma, era proibido comer carne e comer ovos. Se era proibido comer ovos, o que acontecia com aquele tanto de ovos? Sobrava. Então, quando dava a Páscoa, as pessoas davam ovos para as outras, porque ia jogar fora. Então, a partir dessa ocasião, dessa circunstância, vinculou-se um ovo a Páscoa. Essa é a verdadeira origem do ovo de Páscoa. É claro que depois esse costume foi comercializado e depois acabou que virou no chocolate. Mas tem origem pagã? Não. De onde você tirou isso? Enciclopédia Britânica online. Depois você acessa. Eu aprendi diferente, eu também tinha aprendido. Inclusive estava no meu blog, eu tive que mudar, porque era uma informação falsa. Mas na China é assim, na China, mas a origem verdadeira é essa. Então, você pode comer um ovo de Páscoa, de chocolate? Pode, claro que Páscoa não é ovo de chocolate, todo mundo sabe. Mas não é porque é isso que você não vai comer um ovo, não tem essa ligação. Outra coisa, eles dizem assim, o aniversário, os primeiros cristãos não celebravam aniversário, nem os judeus. Aí eles citaram a enciclopédia judaica. A enciclopédia judaica, vou ensinar vocês a achar para você mesmo conferir. Jewish Enciclopédia, ou seja, você coloca lá a enciclopédia judaica, traduz em inglês e você vai acessar de graça. O que esse testemunho, o que o corpo governante do Testemunho de Jeová fez? Pegou uma frasezinha da enciclopédia, dizendo que os judeus não celebravam aniversário, o que é mentira. Se eu acessei, está no meu blog, a citação completa, dizem que eles, na verdade, celebravam sim aniversário. Esse blog é Testemunho de Jeová Refutadas, tá? Então, os judeus celebravam sim aniversário. Lá tem as citações certinhas da enciclopédia judaica. Beleza. Os cristãos não celebravam. Ok. Então, vamos raciocinar o seguinte. Testemunho de Jeová celebra aniversário de casamento? Celebra. Aí eu vou perguntar para você, os primeiros cristãos celebravam aniversário de casamento? Não. Mas será que o fato dos primeiros cristãos não celebrar aniversário de casamento, isso me impede também que eu não celebre aniversário de casamento? Claro que não existe ligação disso. Vocês estão entendendo? A Bíblia ordena você celebrar aniversário? Não. A Bíblia ordena você celebrar aniversário de casamento? Não. Então por que esse Testemunho de Jeová faz? Porque não é pecado nenhum. Então, da mesma forma que celebrar aniversário de casamento não é pecado, celebrar aniversário de nascimento também não é pecado. Mas as duas únicas ocasiões que tem aniversário na Bíblia, pessoas morreram. Lá no Antigo Testamento e lá do João Batista. Certo, mas foi circunstancial. Um dia eu ouvi um ex-ancião da Testemunho de Jeová, eu vi um vídeo dele no YouTube. Ele fez uma comparação muito boa. A única vez na Bíblia que uma mulher
que traz uma mulher se maquiando é a Jezabel. Mas nem por isso me dá o direito de afirmar que usar maquiagem é pecado. Não, eu não posso falar isso. Porque a circunstância negativa, na verdade, aquela mulher usou aquilo para querer seduzir uma outra pessoa. Mas isso não desqualifica a maquiagem. Até porque, quando a Bíblia vai falar da noiva, do cordeiro, a igreja, né, o corpo de Cristo, as pessoas, a assembleia, ela fala como uma noiva adornada ao seu marido. Então, são interpretações rasas. E outra coisa, quando Jó, no capítulo 1, lá diz assim, ó, que cada um no seu dia, eles faziam uma festa, isso se refere ao aniversário. Sabe por quê? Porque no capítulo 2, lá diz assim, e Jó amaldiçoou o seu dia. Ou seja, o dia, inclusive alguns livros até colocam o dia de nascimento. Então, na verdade, eles estavam comemorando aniversários. Então, não tem só 2 citações na Bíblia, tem 3. E mesmo que tivesse todas negativas, isso não desqualifica você celebrar um aniversário. Ah, mas o aniversário, dizem a literatura do Testemunho de Jeová, dá uma honra excessiva à pessoa. Não. Não necessariamente a pessoa vai se orgulhar por causa de uma homenagem que está sendo prestada a ela. Então não tem sentido esse tipo de argumento. Em relação ao dia de Natal, eles dizem assim, que o Natal tem origem numa festa chamada Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do sol invencível. Isso é mentira também. Ele morre e ressuscita, né? Em outras palavras. Isso aí, na verdade, são os ateus que falam. O sol, eu esqueci, chama equinócio, eu não lembro se é equinócio de inverno. Solstício, é isso, né? Solstício de inverno? É solstício, de verão? Tá. É o solstício, eu não sei exatamente, depois vocês pesquisam aí. Isso aí tem essa teoria, justamente que é por isso que era o Natalis Invicti Solis, porque depois ele ressurgia, ele enfraquece e depois ele levanta. Só que esse feriado, ele foi criado, de onde você está tirando isso? Enciclopédia Britânica Online. Esse feriado foi criado, deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Deixa eu acessar no blog aí que eu perdi minha anotação. Só um minutinho. Enquanto eu acho, na verdade, o dia 25 de dezembro foi calculado por um cristão chamado esqueci o nome dele agora, alguma coisa como... Só ver aqui, Natal. Júlios Africanos, lembrei. Júlios Africanos, ele calculou o aniversário de Jesus como 25 de dezembro. E depois dele, algumas décadas, um imperador, que eu vou ler o nome dele aqui agora, para vocês, ele criou essa festa, o nascimento do sol invicto. Hã? Sim, mas ele fez um cálculo lá no site tem uma ligação, explica mais ou menos como que está. Eu coloquei parcial, depois no link que está aqui, você acessa a Enciclopédia Britânica, lá explica. Tá? É baseado nos dias da criação de Adão, esse tipo de coisa assim. Tá? Isso. Foi aqui, ó. Sexto Júlio Africano, no ano 221, ele calculou a data do nascimento de Cristo. É claro que essa data foi errada, mas foi ele que calculou, não foi uma pessoa pagã que calculou, tá? E o imperador, ele calculou, ele estabeleceu a festa. Foi o imperador Aureliano no ano 274, ou seja,
Depois que Júlio os africanos estabeleceu no cálculo dele o nascimento de Jesus para 25 de dezembro, é que esse imperador Aureliano instituiu essa festa. Então, a origem do Natal não está na festa, porque ela antecede a festa. Mas, assim, em outras palavras, ninguém sabe quando Jesus nasceu. Todo mundo sabe disso. A igreja, os cristãos da época, eles costumavam comemorar o nascimento de Jesus no dia 6 de janeiro. Tá? Inclusive, algumas igrejas lá do Oriente, até hoje, eles celebram o nascimento de Jesus nessa data. Então, não existe vínculo do dia 25 de dezembro ao nascimento do Sol invencível, que é esse equinócio, como que é a palavra? Solstício, desculpa, o solstício, tá? Então, não existe esse vínculo. E outra coisa, quando ninguém é obrigado a celebrar Natal, mas também não é pecado. Mas quem comemora o Natal, não comemora o dia 25, comemora o nascimento físico de Jesus. Como na minha família. Lá em casa, dificilmente a gente comemora o aniversário no dia do aniversário. Geralmente a gente joga para um final de semana, às vezes joga para um mês depois, às vezes faz 2 aniversários dos filhos. Exatamente, traz uma memória, uma lembrança passada. Então, não há vínculo. Então, nós não comemoramos o dia 25. Nós comemoramos o Natal no dia 25, que foi calculado por júlios africanos. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar sobre as testemunhas de Jeová. A questão dos 144 mil. Gente, Jesus disse assim, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. As testemunhas de Jeová falam que vai ter 144 mil pessoas que vão morar no céu. E o resto vai morar na terra. Mas Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí eu pergunto, os 144 mil são mansos? Se eles são mansos, eles vão morar na terra. É ou não é? É o que a Bíblia fala. Agora, mas como que fica isso? Tem vários textos no Novo Testamento dizendo que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Não fala? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 e outros textos mais, que quando a casa terrestre dele, do corpo, se desfizer, nós temos no céu uma morada. Então fala do céu. Vamos só pegar alguns textos, diz aqui, por exemplo... Então a terra vai ser um lugar assim, espaçoso para eles, né? Uma coisa interessante, a Bíblia fala de 3 céus. Primeiro vamos explicar isso. Existem 3 céus. Tá? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, lá diz de um céu, diz assim, no princípio criou Deus os céus, ou o céu e a terra. O plural e singular ali não é importante, tanto que em hebraico só existe a palavra, tem algumas palavras que só existem em plural. Por exemplo, a palavra céu é sempre plural, em hebraico, tá? Quando Deus diz que criou os céus, ele está dizendo do universo, os céus e a terra. Não. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Depois, lá no próprio texto de Gênesis 1, porque está falando da criação material também, entendeu? Ali é só criação material, nem faz referência a anjo. Mas depois a gente fala no intervalo sobre isso. Então, ali em Gênesis 1, verso 1, fala do céu, ou seja, do universo. Céu como sendo o universo físico. E depois, logo abaixo, quando Deus separa as águas de cima das águas de baixo, ele fala assim, haja firmamento. E lá embaixo, quando ele cria o que está traduzido como aves, mas são criaturas voadoras, que inclui morcego, inclui inseto, inclui ave, tá? Ele diz, voem no firmamento. E esse firmamento ele chamou de céu. Então ali você encontra 2 céus. Lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 12, o que fala lá?
Se você conferir, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado, que na verdade era o próprio Paulo, foi arrebatado ao paraíso. Aí no outro verso fala, foi arrebatado ao terceiro céu, que aí sim é o céu onde Deus criou um trono. Criou um trono. Ou seja, esse céu é a dimensão espiritual. Agora, o que é interessante, então, esse terceiro céu, que é esse lugar do trono de Deus, onde está o trono de Deus, e outra coisa que a gente deve entender, que Deus, mesmo estando num trono, no céu, aquele trono não limita Deus, aquele trono também é uma manifestação de Deus, ou seja, mesmo o trono de Deus é uma manifestação teofânica, ou seja, é uma teofania de Deus. Mesmo esse trono no céu é uma teofania de Deus. Ele não é Deus na sua plenitude, é apenas uma teofania, onde Deus se manifesta aos anjos e outras criaturas, tá? Então a gente tem que entender isso. Lá no Apocalipse 22, vamos só confirmar aqui. Apocalipse 22, verso 3. Deixa eu ver, 22. 21. Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e até a primeira terra já não existiam, e o mar já não existia mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Então, essa nova Jerusalém é uma cidade, e nós vamos ler em Hebreus, abre em Hebreus. Aí, mas aqui, só um minutinho, voltando aqui em Apocalipse 21, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam o tabernáculo de Deus, a tenda de Deus. O que era o tabernáculo? Era onde Deus se manifestava, lá no Antigo Testamento, antes de ter o templo. Está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Então, o que você percebe aqui? Que lá, quando Deus restaurar todas as coisas, esse terceiro céu vem para a terra. Então, não tem duas castas, parecendo a casta hindu. Não. Um no céu, outro na terra. Não. O céu vai ser nessa nova terra. Não me pergunte como é que é essa nova terra. Tá? Nem esse novo céu. Eu sei que esse lugar vai estar aqui. Então, não vai existir essa diferença, essa distância. Não. O céu que eu estou dizendo, o céu espiritual, vai estar na terra. Essa que é a grande questão. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas essa terra física vai ser também o céu, porque o trono de Deus vai estar na terra. Vocês entenderam? Isso é muito claro. Deus. A Bíblia não diz quando, mas aqui é interessante, ó. Vamos ler em Hebreus, tem as referências, ó. Hebreus 11, verso 13 a 16. Hebreus 11, verso 13 a 16. Inclusive, a literatura da Testemunha de Jeová dizia que os primeiros habitantes do céu seriam os apóstolos. Mas a Bíblia fala que não. Vamos ver aqui. Hebreus 11, quer dizer, dos 144 mil. Hebreus 11, de 13 a 16. Hebreus 11, de 13 a 16, diz aqui. Todos eles, sei lá, esses heróis, Sara, Abraão e outros mais, morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo, espera ter sua própria pátria. Se quisesse, poderiam ter voltado até de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Então, onde que Abraão esperava morar depois? Ele morava lá no Sheol, no Seol. Ele ia morar onde? No céu. Agora vamos ver aqui, ó. 12, 22.
Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre multidão. Aqui também em Hebreus fala que Deus lhes preparou uma cidade. Aqui, ó, eu pulei aquela hora, Hebreus 11, verso 16. Mas buscava uma paz superior, um lar superficial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o próprio Deus dele, pois lhe preparou uma cidade. Quando Jesus, lá em João 14, o que ele fala? Ó? Ele fala que, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Quando eu for, aí já começa João 14. Quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para onde? Para o céu. Aí fala assim, vou preparar-vos lugar. Então, essa é a Jerusalém celestial, ela que vai descer para a terra. Nós vamos subir com Jesus, mas depois essa nova Jerusalém vai descer. E essa nova Jerusalém é onde está o trono de Deus, ou seja, ali é o céu. Então, o céu não é um lugar físico. Esse terceiro céu não é físico, os outros são, tá? Mas sem... Vamos só nos deter aqui, que senão não dá tempo para a gente ver outras coisas. Eu queria só dar alguns textos aqui sobre a gente morar no céu. Por exemplo, Filipenses 3:20. Mas aí já ficou claro que mesmo Abraão esperava morar no céu. Não tem esse negócio de 144 mil começar com os apóstolos. Não existe isso. Não, então, todo mundo vai morar no céu, que na verdade é na terra. Né? Essa aqui é a grande questão. Temporariamente vai ser distante da terra, mas depois vai ser na própria terra. Tá? Então, vamos lá. Filipenses 3:20. Diz assim, toda a glória... Será que eu peguei certo? Peraí. Eu peguei Efésios aqui. 3:20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos a ansiosa volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo frágil, caído, cansado, num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. E isso eu me lembrei quando a gente estava em oração no começo, e eu tinha me esquecido de anotar, uma doutrina bastante triste da Testemunha de Jeová é que Deus não opera mais milagres. E que os milagres acabaram. Tá? Isso já saiu na Sentinela, mas você pode acessar no site deles. Eu estava dando uma olhada no site mais cedo hoje. Eles continuam afirmando isso. Eles dizem que os dons acabaram, baseado em 1 Coríntios capítulo 13. Porque diz assim, havendo profecia, cessará. Havendo línguas, acabarão. Aí diz assim, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eles dizem, não, o que é perfeito é a Bíblia. Quando escreveu o último livro, Deus deixou de operar milagres. Deus deixou de dar dons espirituais. Qual é o grande problema dessa interpretação? Essa interpretação, o grande problema dela, em primeiro lugar, que no livro de Coríntios, no capítulo 1, no verso 6 e 7, diz assim, a mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando é que vai dar o fim dos dons? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos pegar aqui, no mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 13. O que diz lá? Então, diz aqui,
Quando eu era criança, falava, pensava, 13 e 11, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Quem que vê Deus face a face, levanta a mão. Quem está vendo aí? Ninguém está vendo Deus face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto. Mas conhecerei tudo plenamente. Quem conhece tudo plenamente? Você conhece alguém? Assim como Deus já me conhece plenamente. Então, ou seja, ele está falando do quê? Da volta de Jesus, que é o que fala no capítulo 1. Então, não tem um pino de fundamento. Outra coisa, inclusive mais absurda, que está em vários livros deles, diz o seguinte: qual o método, ou melhor, qual o sucesso de cura de Jesus e dos apóstolos? O livro Raciocínio à Base das Escrituras e as outras literaturas da Testemunha de Jeová diz que Jesus curava todas as pessoas. Todas as pessoas, e os apóstolos também. Errado. Paulo escreveu a Timóteo: toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Deixei Trófimo doente. Então, o índice de sucesso não era com todo mundo. Segundo, nem Jesus curava todo mundo. Em alguns lugares, diz assim, todos foram curados. Mas se você abrir, por exemplo, em Marcos capítulo 6, vamos ver aqui. Marcos capítulo 6, é um texto bem interessante. Jesus rejeitado em Nazaré. Verso 3, Marcos 6, 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs morreram aqui entre nós. Moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. E disse Jesus: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e a própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade dele. Então a Bíblia diz que Deus não pôde fazer algo. E a literatura da Testemunha de Jeová diz que Jesus curava sem a fé das pessoas. Isso é falso. A Bíblia diz que Paulo, por exemplo, viu que o homem tinha fé. A Bíblia diz assim: e vendo que tinha fé para ser curado, disse ao homem, levanta-te sobre os teus pés. Jesus disse: a tua fé te curou. Então, dizer que Jesus não curava pela fé, isso é um erro brutal. Então, na verdade, Deus continua operando milagres. Mas tem pessoas que cobram pela cura. Isso é outra coisa. Paulo escreveu sobre isso aos Coríntios. Tem pessoas que anunciam o evangelho e cobram. Mas ele até falou assim: graças que anunciam o evangelho, apesar de estar errado por cobrar. Então, o fato de uma pessoa explorar a fé de alguém por causa da cura, isso não necessariamente diz que Deus não está curando. Então, é um argumento falso, porque o próprio Paulo, ele mostrou isso. Tá? Então, ele mesmo fala que alguns iriam fazer mercado, ia mercadejar a palavra de Deus. Uma outra coisa interessante é que as testemunhas de Jeová dizem que o evangelho, o cristianismo acabou com a morte dos apóstolos. Isso é uma grande mentira. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, não, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos todos se desviarão da fé. É isso que está falando? Alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta, ou queimada, ou cauterizada. Então, aqui o texto diz, alguns, você nunca vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento,
nem no Antigo, muito menos, dizendo que todas as pessoas se afastariam da fé e não ia existir mais ninguém certo. Isso é mentira, não existe. Sempre tem um remanescente. Até Elias, quando achou que ele estava sozinho, Deus falou para ele: eu levantei 7.000 pessoas que não dobraram o joelho diante de Baal. Então essa doutrina da apostasia total, ela não tem nenhuma fundamentação bíblica. Nenhuma fundamentação bíblica. Então, eu encerro aqui agora e vou deixar o convite, primeiro, para quem ficou com alguma dúvida, acessar meu blog, chama Testemunhas de Jeová Refutadas, e também deixar o convite para a próxima quarta-feira. O nosso tema vai ser gnosticismo e suas implicações na igreja atual e nas seitas. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Gente, que oportunidade maravilhosa. Teve gente entrando ali que é aluno do senhor, aluna, aluno, dizendo que é uma iniciativa ótima. Então você que assistiu conosco esse estudo, compartilhe, porque isso vai trazer esclarecimento para muita gente que está confusa, que não tem entendimento. Qual que é o objetivo desse estudo? É trazer a veracidade das Escrituras, da palavra de Deus, tá certo? Porque dizer que é cristão, dizer que está indo para o céu, dizer que está servindo a Deus sem Jesus Cristo, ou de uma forma, usando a Bíblia Sagrada de uma forma distorcida, isso na verdade é um engodo, isso na verdade é um engano, e isto na verdade não está conduzindo a pessoa ao céu, verdadeiramente. Está conduzindo a um outro lugar, que não é o céu, que não é a Cristo, que não é a eternidade com Deus, que não é a salvação, tá certo? A nossa preocupação é só essa, ok? Semana que vem, já foi dito que transmitiremos o estudo Gnosticismo, imperdível, não dá para perder, e eu estou maravilhada com o número de pessoas que vieram hoje. Quero agradecer a irmã Aparecida Guzmão, Deus abençoe sua vida, viu, querida? Sua nora, o seu filho, as pessoas que vieram com ela, gente, isso é uma obra missionária. Ela está lá, a maioria das quintas-feiras ela está com a gente lá na praça. Isso é fruto do quê? Da obra, da pregação da palavra de Deus. Fruto do Senhor. É o Espírito Santo que opera essas coisas. Irmão João, irmã Sônia, que eu sei que fizeram um grande sacrifício. A Ana, que está sempre aqui. Todos que estão aqui nesta noite. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Curve sua cabeça, por favor. Pai, obrigada por esta oportunidade maravilhosa que nós tivemos de aprender um pouco mais a Tua palavra, de firmarmos-nos mais na Tua palavra. Senhor, que o Senhor despeça o Teu povo em paz, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando de todo o mal, guardando-os debaixo da Tua santa e poderosa mão. Pai querido, assim nós te agradecemos. Pedimos também que o Senhor visite os enfermos. Pedimos que o Senhor libere cura, Senhor amado, sobre aqueles que estão enfermos. Renovação para aqueles que estão cansados, abatidos. Meu Deus bendito, que o Teu Espírito opere maravilhas para a glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Queridos, lembrem-se, nós não fazemos coleta, tá certo? De dízimo e oferta. Você oferta conforme você propõe no seu coração. Nós temos uma caixinha aqui, ó. E eu quero agradecer. Gente, Deus moveu tantas pessoas nesta semana para abençoar. Teve uma irmã hoje que veio trazer 300 copos para nós. Você acredita nisso? E ela falou que tem mais uma caixa que ela vai trazer. Eu falei, isso é bênção demais. Então você que tem o desejo de ofertar na obra de Deus e deseja fazê-lo, isso com alegria, com amor, entendendo que esse dinheiro será usado para a manutenção desta obra, para alcançar mais pessoas, então você faça isso e a palavra de Deus diz que Deus vai te recompensar, que Ele vai te abençoar grandemente, tá certo? Confia na palavra de Deus porque ela é fiel e Deus não falha, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá, todo mundo, né? Vamos lá. Que o amor de Deus, a graça e a paz que é em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família
Em nome de Jesus, tá bom?